Camaradas, Sam Romanelli no Arte 220 hoje. Obrigado pela presença. Obrigado mesmo. Obrigado pela presença, pela confiança. Obrigada também, gente, nesse momento que a gente precisa tanto discutir sobre assuntos da política democrática dos direitos humanos. É ótimo estar aqui. Obrigada. Obrigado. Sam, vamos lá. Segundo o Atlas da Violência, que foi divulgado recentemente, o Brasil teve 65.602 pessoas assassinadas. Desse total, 75,5% ou 49.529 eram negros. Com a omissão ou com a participação do Estado, a gente pode falar de um genocídio negro no nosso país? Olha, eu considero que sim. Porque existe uma questão conceitual para uma coisa ser considerada genocídio, que é a intencionalidade, né? E que é muito importante. Só que ela convive com outras coisas, né? As mortes de jovens negros da periferia no Brasil, elas não são aleatórias, né? Essa porcentagem que coloca 75% como assassinatos de negros, né? Mostra uma não aleatoriedade gigantesca. A escala de assassinatos é uma escala de crime contra a humanidade, a escala numérica, né? Então, a quantidade, a estruturação racial são um componente tão importante para a gente pensar eticamente o fato, quanto a intencionalidade ou não estatal. Não existe intencionalidade, mas existe claramente responsabilidade. E responsabilidade não só pelas mortes praticadas por agentes do Estado, mas responsabilidade também pelas mortes praticadas pelo tráfico, pela milícia e etc. Porque o Estado tem a obrigação de proteger a segurança pessoal, né? Que é direito à vida e integridade física de todos os seus cidadãos. E ele não protege sistematicamente, né? O número e a estruturação racial são previsíveis, né? Porque acontecem há muito tempo. A gente sabe hoje, mais ou menos, o número que vai ser assassinado o ano que vem, e no outro ano, e no outro ano, e em governo de direita, governo de esquerda, né? Então, assim, tem uma sistematicidade, o Estado observa isso há muito tempo, e o Estado não protege a segurança pessoal desses habitantes, que são cidadãos, né? E não protege isso e distribui orçamento o tempo inteiro. O Estado tem um monopólio de emissão de moeda, monopólio de emissão de leis, monopólio da cobrança de impostos e monopólio do uso legítimo da violência. E ele não usa esses 4 monopólios para direcionar políticas públicas para proteger essa população. Então, ainda que não existe uma intencionalidade no sentido, tem uma lei que fala, vamos restringir os negros a esses espaços violentos, se é um homem negro, você pode atirar sem exceção em legítima defesa. Apesar de não existirem essas leis, na lei tá tudo certo, tem uma opção, que é uma opção política de não direcionar a segurança pública para proteger essas pessoas. Então, tem responsabilidade, tem escala numérica, tem estruturação racial. Eu acho que isso pode ser chamado de genocídio. Sam, falando ainda do Atlas da Violência, o estudo ele faz um alerta também sobre o aumento de vítimas da população LGBT, né, de maioria pobre, da classe trabalhadora, mas sem conseguir quantificar esses números por uma série de barreiras sociais, políticas e até legais. Como você vê a decisão do STF de criminalizar a homofobia? Vejo muito positivamente, ainda que isso não seja inequivocamente apenas positivo. A gente vai chegar nisso, mas nós somos um dos países do mundo que mais mata LGBTs, né? E isso, assim como no caso dos assassinatos de jovens negros, é uma coisa sistemática e em escala numérica excessivamente alta, né? Então, sistemático em alta escala configura, de novo, grave violação de direitos humanos e com grande responsabilidade estatal, porque o Estado
consegue detectar o problema e não resolve o problema. Tem uma série de políticas que podem ser feitas usando o poder soberano estatal, com seu poder violento e seu poder de coibir crimes, né? E seu poder de gastar verbas públicas, de intervir sobre isso. E uma das maneiras de intervir sobre isso é incentivos culturais à mudança de formas de pensar. Quando você criminalizou o racismo discursivo, né, no crime de injúria racial e no crime de racismo, o Estado começa a criar uma série de comportamentos sociais que as pessoas começam a se policiar. E no longo prazo, a aposta é que isso tenha algum efeito, né, para as pessoas, sobre o racismo. A mesma coisa sobre a homofobia. E isso é importantíssimo nos dois casos, porque nos dois casos são populações que a gente mata, né? O inconveniente que eu ia dizer que existe, que é o seguinte, isso é uma categoria de política de identidade no direito penal. Então, o que você cria é o seguinte, crime de racismo, injúria racial e crime de homofobia, e também uma outra categoria, que é a categoria de feminicídio, faz com que crimes contra essas pessoas contem mais do que crimes contra as pessoas de modo geral. Então, você cria... você faz isso porque você precisa lidar com uma situação em que essas pessoas são muito mais mortas do que as outras pessoas, mas você cria uma desigualdade que pode ser questionada no debate público, falando, mas por que um assassinato de mulher orientado por gênero, ele vale mais do que um assassinato simplesmente? Ou, por exemplo, um assassinato de negro, que poderia ser categorizado dentro de genocídio da juventude negra, ou um assassinato de LGBT, sendo nós um dos países que mais mata LGBTs. Né? Então, assim, tem uma tensão aí com a qual a gente tem que lidar, né? Sobre como a gente pensa sobre o valor das diversas vidas humanas como iguais. Mas, ao mesmo tempo, como a gente sabe que a gente mata sistematicamente em larga escala, a gente tem que criar políticas para tentar alterar isso de alguma maneira. E essa regulação de conteúdo, que é não permitir o discurso homofóbico e não permitir o discurso racista, né, criminalizar essas duas coisas, é uma das maneiras, por mais fortes que sejam, mais brandas ao mesmo tempo, né? Porque existiriam possibilidades políticas bem mais controladoras. Né? Eu sou super a favor, eu acho que nós precisaremos disso por bastante tempo no Brasil ainda. Professora, você trabalhou na Comissão Nacional da Verdade, que apurou violações de direitos humanos praticados por agentes do Estado entre os anos de 46 e 88. Dentro desse país que optou pela anistia, pelo silêncio da anistia, qual foi a importância e quais as conquistas foram alcançadas pela comissão? Eu não sou uma pessoa muito positiva em relação ao que a CNV fez, porque eu acho que a gente poderia ter avançado muito mais do que a gente avançou. Mas eu penso que os dois principais ganhos políticos da CNV foram, a ideia de responsabilização da cadeia de comando, né? Então, não só aquele torturador do DOPS ou do DOI-CODE de baixa patente, mas todo mundo que está na cadeia de comando da qual ele faz parte deve ser responsabilizado, né? E essa é uma afirmação muito clara do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. E eu acho que, assim, politicamente, essa afirmação estatal, ela é de enorme valor, né? Tá falando o presidente Costa e Silva, presidente ditador, era responsável, né? Não só o cabo fulano, né? Isso é muito importante, né? Porque o cabo fulano, ele não pode ser isento de responsabilidade, né? Porque se alguém nos manda torturar alguém, é nosso dever moral não obedecer. Mas, enfim, ele não é o único culpado, né? A cadeia de comando é igualmente culpada. Segundo grande ganho político, eu acho que é a representação de gênero que está no relatório da Comissão Nacional da Verdade e que vocês podem verificar se vocês forem olhar o espólio da CNV no Arquivo Nacional no programa Memórias Reveladas. De um modo geral, as mulheres são retratadas nas comissões da verdade, nos imaginários políticos, na justiça de transição, como as mães, esposas e filhas que vão atrás dos homens amados que foram da resistência e foram perseguidos. Né? Como a CNV tinha um GT Ditadura e Gênero, que visava pensar as graves violações de uma perspectiva de gênero, ouviu mulheres
em uma porcentagem de quase 50%. Então, o retrato da resistência e da repressão que está no material que a CNV construiu politicamente, retrata as mulheres de um modo muito menos estereotipado do que é comum nas comissões da verdade e do que é comum no imaginário político latino-americano sobre a resistência às suas ditaduras. Né? E eu acho isso um ganho simbólico gigantesco. Sam, o governo que instituiu a Comissão Nacional da Verdade, liderado por uma mulher que foi torturada na ditadura, por combater essa ditadura, foi destituído por um golpe. E o governo que venceu a eleição seguinte é liderado por um ex-militar, precocemente aposentado, que faz apologia à tortura. O que podemos interpretar dessa sequência? Eu acho que a coisa mais assim gritante para mim nessa sequência é que em política não existem pontos de não retorno. Não existe em política, em relação a ganhos democráticos e ganhos de direitos humanos, não há pontos de não retorno. Né? Fala assim, nossa, ultrapassamos esse momento de tal coisa que é abominável. Não há. Né? A gente ter passado por esse processo, quando a Comissão Nacional da Verdade, que fez um barulho gigantesco na imprensa, terminou em dezembro de 2014. Né? E um dos grandes temas era tortura, assassinatos e desaparecimentos forçados. Você eleger um presidente. Para eleger um presidente, mais de 50% dos votos tem que ser dirigidos para essa pessoa, que faz apologia da tortura e apologia de um torturador, que eu não acho que é o pior torturador, porque nós tivemos muitos que poderiam pleitear esse título, mas simbolicamente muito importante, porque é um nome muito conhecido, que é o Brilhante Ustra. Né? E ele chegou a dizer que ele tem esse livro como livro de... as memórias do Ustra como... livro de cabeceira, ele dedicou o voto dele pelo impeachment a Ustra, né? Eleger uma pessoa que faz apologia da tortura, sendo o Brasil um país em que a tortura é, sim, uma grave violação que ainda é existente, né? E, além disso, né, gente, não nos esqueçamos, né? Ele é abertamente racista, abertamente misógino, abertamente homofóbico. Ele também fala coisas que constituem preconceito de classe e elogia a tortura. Né? Isso significa que mais de 50% dos eleitores votaram em algo que simbolicamente é muito grave. E mais, uma coisa que eu acho que é um dever moral, é a pessoa que tem o direito de voto, né, num país que afirma de alguma maneira que acredita na igual liberdade de todos os cidadãos, não deve votar em pessoas que abertamente afirmam que existem pessoas que valem menos do que outras. Né? Você pode acreditar em diversas políticas econômicas, acreditar em religiões diferentes, pode ter muita pluralidade, mas não sobre a afirmação existem pessoas que valem mais e pessoas que valem menos. Essa afirmação deveria ser abominada politicamente. E nem sobre esse tipo de afirmação existem pontos de não retorno, né? Então é muito ruim. Sam, você é graduada em Ciências Sociais, mestra e doutora em Ciência Política. É professora do IESP, da nossa querida UERJ, onde você concluiu seu pós-doutorado. Mas, para o governo atual, você é da turma da balbúrdia. Na verdade, é que todos nós somos, né? Enfim, compartilha com a gente a urgência da gente lutar pelo incentivo à pesquisa científica. Eu acho que a universidade pública é um lugar, por excelência, de pensamento livre, crítico e inovador. E isso, inclusive, nas ciências mais positivistas. O mobile da ciência, da arte, das humanidades é a inovação. E inovação é uma tarefa em si crítica. Né? Então, a universidade é o lugar por excelência disso. E a universidade pública é um lugar em que alia o apreço ao valor da inovação do pensamento, né? Ao apreço a ideia de que isso seja financiado publicamente e seja algo a qual os cidadãos têm acesso público, né? Porque eles podem estudar nesses lugares. Né? Então, ali é uma ideia de um valor muito importante, que é o do pensamento livre e inovador, a ideia de publicidade, que é uma ideia fundamental de justiça social. Né? Então, é pensamento livre para o público
e ao público todos pertencemos. Então, eu acho urgente a defesa da universidade pública, né? Além disso, não nos esqueçamos que é muito difícil diminuir pobreza e diminuir desigualdade socioeconômica sem inovação científica e tecnológica. E inovação científica e tecnológica são feitas em todos os lugares do mundo, predominantemente com verba pública, né? Os grandes empresários não vão financiar isso no Brasil, né? Então, se nós queremos diminuir pobreza, nós precisamos de crescimento econômico, e crescimento econômico precisa de inovação tecnológica e científica. É isso, então temos que defender isso. E agora a gente vai pro nosso bate-bola. Uhum. Preparada? Eu acho essa parte mais difícil, mas estou preparada. Eu acho que Jair você vai me sair avisou bem. ontem. Esse é o Cara a Cara com Lene. Feminismo. Fundamental, urgente e deve ser tolerante. Universidade pública. Eu acho que é pensamento livre. Inovação no pensamento. Ditadura. Ditadura é violação de liberdade política, que só é implementada de fato com violação de direitos humanos. Então, ditadura é violação de direitos humanos. Direitos humanos. A coisa mais urgente são os direitos humanos, em qualquer país do mundo. Justiça. A coisa mais importante, porque justiça é igualdade. Direitos humanos é combater violações extremamente graves e urgentes. Justiça é construir igualdade social. Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro mostra que mais de 50% dos eleitores não se importa moralmente com a afirmação pública de que há seres humanos inferiores a outros. Balbúrdia. Chamar a livre expressão de ideias daqueles de quem nós discordamos de balbúrdia é antidemocrático e antiliberal. Obrigado, tá? Obrigada também, gente. Alô. Hoje foi a estreia do cartãozinho de Faustão, né, cara? Gente, eu colei no cartãozinho de vocês. Achei ótimo o cartão. 1, 2, 3. Deixa eu ver como é que tá. Mas não vai jogar fora não, né, Matheus?